Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 4 e no Brasil. Ficou faltando a gente ver na última aula os 3 últimos artistas, tá? Que são Nelson Lerner, Cildo Meirelles e Regina Silveira, tá? Então, nós vamos iniciar da página 293. Lembrando que é importante vocês terem a apostila aí do ladinho para ir verificando nas apostilas e verificar se há dúvida para vocês poderem ir anotando para a gente poder conversar lá no chat de terça-feira, tá bom? Bom, vamos lá então. Nelson Lerner. Bom, no começo dos seus estudos em arte, ele se interessa por uma pintura abstrata, porém ele não se entusiasma. A sua relação com a arte muda quando ele entra em contato com obras dadaístas, que são quando a gente se apropria de objetos prontos. Então lembra, a gente já viu, acho que foi no primeiro capítulo da nossa apostila, a gente falou um pouquinho sobre as obras dadaístas, que eram algumas obras sem sentidos. Uma delas era a fonte do Duchamp, que ele pegava um mictório e transformava ela numa obra de arte. É a partir desta obra que ele traz inspiração para suas obras também, tá? Em 64, Lerner começou a transformar, por meio de suas obras, o sentido de objetos cotidianos. E aí ele cria o painel Que Horas São, Dona Cândida, que utiliza vários relógios de parede e a partir deste momento ele tem a utilização de materiais prontos das mais diversas naturezas aí, como sua marca registrada. Então aqui do ladinho eu coloquei a obra dele, Que Horas São, Dona Cândida, né? E é legal a gente pensar que ele colocou horários completamente diferentes aí. Provavelmente a pessoa, quando olhasse, não conseguiria responder, porque ela veria vários horários diferentes. E aí ele está alterando a função do objeto, assim como o Duchamp fazia. Ele não pegou um mictório e transformou numa obra de arte. Neste caso, ele pegou relógios, que são objetos do nosso dia a dia, e também transformou em obra de arte, tá? Tranquilos até aí? Continuando. Outro dos seus trabalhos é a série Homenagem a Fontana, que é em referência ao artista argentino Lúcio Fontana, tá? Então a gente tem uma imagenzinha aí do ladinho também desta obra. O que é legal dessa obra? Ela propunha a interação do público. Então ele fala: os quadros feitos com lonas coloridas e zíperes foram exibidos em uma exposição chamada Da Produção em Massa de uma Pintura, e designados pelo artista como o primeiro múltiplo feito no Brasil industrializado, pois eram pinturas feitas industrialmente e podiam ser manipuladas pelas pessoas, que abriam e fechavam os seus zíperes, transformando a espacialidade, as formas e as cores da sala, tá? Então, ou seja, podia ser que eu chegasse lá e fechasse todos os zíperes. E aí outro aluno, vamos pôr o Vinícius aí, entra nessa obra e fala: não, vou deixar os zíperes abertos, quero mostrar essas cores. Então cada um deixava a obra de um jeito diferente. A gente vai ver mais artistas ainda nesta videoaula que também trabalham desta mesma maneira, tá? Tranquilos? Bom, em 2009 ele faz uma releitura da própria obra, usando pedaços de madeiras e plotter, que é um tipo de impressão em cores aí, que impossibilita a interação com o público. E aí ele já muda a proposta de obra dele. Então, por meio dessa escolha, o artista faz uma crítica ao mercado da arte, que ele fala o seguinte: o trabalho de arte não pode ser interativo. As instituições e a sociedade proibiram isso porque agora aquela obra tem valor comercial e você chega ao trabalho e não pode mexer. É frustrante. A gente vai falar, por exemplo, da obra Bichos, da Lygia Clark. Não sei se vocês lembram-se dela ou já ouviram falar dela ou não, mas é uma artista que trabalha com metais, placas de metal, com articulações. E aí ela tem uma obra chamada Bichos, que a proposta era colocar a mão e transformar em um formato de bicho diferente, cada um que visitasse essa obra. Como ela passou a ter muito sucesso, a obra dela foi colocada guardadinha, né? E a gente não pode mais colocar a mão hoje em dia, a gente só pode colocar a mão nas réplicas da obra dela. Ou seja, que é essa frase que ele está falando aí. Quando a obra passa a ter valor comercial, você não pode mais colocar a mão nela. Eles te proíbem disso, porque parece que você vai estragar a obra dela. Lembrando que a ideia inicial é sim colocar a mão,
mas a partir do momento em que ela ganha valor comercial, a gente não pode mais fazer isso, tá bom? E é muito frustrante mesmo. Imagina chegar próximo da obra da Lygia Clark, que foi feita para colocar a mão, e não poder colocar a mão. É péssimo, tá? Bom, Nelson Lerner, então, ele fazia sempre de maneira irreverente e com humor as críticas dele, tá? Ele criticava o mercado da arte, ele criticava a maneira como a gente via o mundo e assim por diante. Na década de 80, ele aumentou, então, em suas obras a presença de elementos da cultura popular brasileira, com imagens de santos e divindades de matrizes africanas, bonecos infantis e réplicas de animais. O objetivo, então, era transformar em arte o que é considerado banal pela sociedade de consumo. Então, ou seja, eu transformo aquilo numa importância, né? Até então era só algo para ser consumido e depois eu coloco importância naquilo. Uma das conhecidas obras do artista, presente no acervo do MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, é a Adoração, Altar para Roberto Carlos, feita em 1966. Então, o Roberto Carlos não é considerado um rei, ele coloca um altar para o Roberto Carlos, tá? Trata-se, então, de uma instalação feita com uma imagem do cantor Roberto Carlos em neon, rodeada por imagens de santos, em um ambiente fechado por uma cortina vermelha e uma catraca de acesso. Olha quanta coisa tem nessa obra aí. Como vocês interpretariam essa obra? Tem crítica nela? Tem uma maneira irreverente de trabalhar com humor? O que vocês acham aí? E que crítica vocês acham que o artista propõe com ela, tá? Pensem nisso, anotem isso. No dia do chat a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Cildo Meirelles. Então, a trajetória do Cildo, ela remete também a outros artistas estudados neste capítulo e ajuda a entender o contexto dessa confluência de pensamentos aí. Ele aponta também para outros artistas que fazem parte dessa história, que são Hélio Oiticica e Lygia Clark. Lygia Clark foi a que eu mencionei. Essas duas imagens aqui, ó, esta e esta, são imagens, então, da obra Bichos dela, que inicialmente tinham a proposta de ser colocada à mão aí sobre as obras, tá? Então, como eu falei, cada um podia ir lá e mexer nessas placas articuláveis, transformando ela em formato de algum bicho. Ah, eu quero que pareça mais com um coelhinho. Ah, eu quero que pareça mais com um gatinho. Então, a proposta era realmente colocar à mão. E eles fizeram sucesso por conta disso. E o Cildo Meirelles também se inspira nela para criar as suas obras. Outro artista famoso é o Hélio Oiticica. Não sei se vocês já ouviram falar nele ou não, mas ele cria as obras que a gente chama de parangolés, que são tecidos coloridos. A proposta dos parangolés era a seguinte: você veste os parangolés e você pode dançar com esses parangolés. Você se sente livre para dançar. Parte do acervo do Hélio Oiticica queimou há pouco tempo atrás. Deve fazer uns 5, 6 anos já. Mas queimou parte do acervo dele. Os parangolés, alguns deles também queimaram, mas ele teve diversos aí durante a carreira dele. E a proposta dele era se vestir com esses parangolés, mas a partir do momento em que ele passou a ter valor comercial, hoje em dia a gente também não pode mais vestir os parangolés. Ou seja, mudou a proposta da arte dele, tá? Foi no contexto, então, dessas formas de arte que Cildo começou a sua formação artística. Um exemplo são as séries bilaterais e relevos espaciais de Hélio Oiticica, da década de 60, em que as formas geométricas, antes planas nas pinturas, avançam no espaço como esculturas coloridas suspensas no ar. Logo depois, Oiticica e Lygia Clark apresentam possibilidades de romper distâncias entre a arte e o público com obras interativas. Lygia, com suas esculturas móveis e manipuláveis, chamadas de bichos, e o Oiticica com seus parangolés, que podem ser vestidos pelas pessoas. Bom, Cildo, então, ele cria obras conceituais, mas ele rejeita a ideia de uma arte conceitual que não pode ser compreendida pelo público sem o auxílio de informações. A gente vai entender mais pra frente o que é essa arte conceitual aí. Para ele, a arte deve ser atraente e pode ser lida por todos, e não apenas por artistas teóricos. Ou seja, qualquer pessoa, o mais pobre, o mais simples possível, pode chegar do lado da obra dele e interpretar a obra de acordo com as suas características. Olha, eu tô vendo isso, olha, eu tô vendo aquilo, acho que o artista quis falar sobre isso e assim por diante. Um exemplo disso é a obra Babel, que a gente vai ver no próximo slide.
Ela consiste então em uma enorme torre feita com rádios sincronizados em várias estações e em volume baixo, no limite para ser ouvidos aí. Mesmo assim, os sons competem entre si, criando uma confusão sonora contínua que não conseguimos compreender as informações ou reconhecer as músicas. Então, imagine o seguinte, são vários radinhos, cada um deles está numa estação de rádio diferente, com os volumes semelhantes. Que é a mesma coisa que a gente entrar numa sala de aula e todos vocês estiverem conversando num tom baixo, mas todos falando ao mesmo tempo. Eu consigo, de alguma maneira, observar o que cada um está falando? Não, só se eu focar em um. A mesma coisa acontece com essa obra. Eu só consigo entender o que o rádio está falando se eu focar em um deles. Senão, eu vou ter vários sons, mas eu não consigo captar nenhum deles, tá? Bom, aí a gente tem uma imagem da obra aqui do ladinho. Então, notem lá que são vários radinhos. E aí ele fala o seguinte, Cildo chama este trabalho de torre de incompreensão. Ou seja, eu incompreendo cada um dos radinhos que estão ligados aí. Relacionando-os com a Torre de Babel bíblica, cuja história fala sobre uma torre feita de maneira autossuficiente para alcançar os céus. Já ouviram essa história? Então, eles falam que eles queriam construir uma torre para chegar no céu. Porém, isso teria ofendido a Deus, que, em retaliação, teria feito com que os seus construtores falassem línguas diferentes. É uma história bíblica, tá, gente? E aí, com essa incapacidade de comunicação, os teria levado a se dividir e espalhados pela terra, dando origem a todos os conflitos aí da humanidade. Então, essa obra ela tem relação com uma história bíblica, ou seja, se estão todos em sintonias diferentes, mas no mesmo volume, eu não consigo entender o que nenhum deles fala, porque eu estou só ouvindo som, só barulho, tá? Os rádios da parte de baixo da torre são os mais antigos e maiores, enquanto os da parte superior são os mais novos e menores, o que auxilia na impressão da perspectiva de uma torre alta que segue para cima e que poderia realmente chegar aos céus. Atualmente, esta obra do artista encontra-se no Tate Museu em Londres, na Inglaterra, tá? Mas olhem que legal aí, seria legal chegar perto dessa obra e falar, vou tentar ouvir um radinho, que é igual vocês falando todos ao mesmo tempo numa sala de aula, tá bom? Bom, o que é arte conceitual, então? A gente tem um pedacinho aí na apostila que fala o seguinte, arte conceitual é um movimento de arte que coloca o conceito da obra de arte acima de sua forma, de sua representação física. Utiliza-se de diversos meios, como instalações, performance, textos, objetos prontos, vídeos e fotografias. Um importante artista conceitual é a Yoko Ono, que tem várias obras de arte feitas com a ideia de trazer um significado novo para os objetos já conhecidos. Um exemplo é o jogo de xadrez todo branco, peças e tabuleiro, para uma reflexão sobre a paz. Ou seja, eu utilizo um objeto conhecido, mas eu trago uma arte conceitual, um novo conceito para aquele mesmo objeto, tá? Bom, último artista, então, que a gente vai mencionar é a artista Regina Silveira. Vocês já devem ter escutado falar sobre ela, tá? A trajetória também conecta-se a outras, como a dos professores de pintura e gravura na faculdade, chamado Iberê Camargo, e do artista conceitual Júlio Plaza. Júlio, tá? Tá escrito errado aí. Júlio Plaza, com quem foi casada. A artista constrói, então, desde cedo, seus caminhos de maneira única, com visões muito características da vida e da arte. A começar pelo fato de que é sempre inovadora em seus suportes, experimenta os materiais e tecnologias sem medo do novo. Ela é muito conhecida por trabalhar com tecidos. É bem legal a gente observar as obras dela, ela tem bastante obras com tecidos, com papéis diferentes, ela tenta conhecer cada um dessas possibilidades aí, tá? Ela não se apega a técnicas tradicionais, ela pinta com adesivos, projeta no computador, faz videoarte, fotomontagens, enfim, ela é uma artista multimídia aí, além também de ser educadora, dando aulas em várias universidades aí de arte por todo o país, tá? Então, ela inova nos seus materiais e ela tem essa ideia aí de estar sempre se evoluindo para poder dar aulas, tá bom?
Além de algo muito significativo, é a sua pesquisa sobre a forma e a maneira de representar o que vemos. A Regina, então, tem algumas surpresas para o nosso olhar, e duas delas são os trabalhos In Absente, de 83, e Simulacros, de 84, pelos quais ela mostra elementos por meio de suas sombras. Então, não sei se vocês se lembram ou não, mas esta obra aqui também é dadaísta, também é do Marcel Duchamp, que é a roda de bicicleta com um banquinho, né? E aí ela trabalha com a imagem da sombra desta obra de arte. Então, notem que ela cria arte de maneiras completamente diferentes do que a gente estava acostumado, tá? A inspiração, então, para as obras dessa série, o Dadaísmo, de Marcel Duchamp, mas, diferentemente de Nelson Lerner, que carrega a referência dos ready-mades do artista, Regina busca o inverso, a ausência. Então, o Lerner, ele busca a proposta do pegar um objeto que já existe e transformar numa obra de arte. A Regina Silveira, não. Ela busca a ausência do objeto. Olha que maluquice, né? E aí ela trabalha com a sombra deste objeto, tá? Aí tem uma explicaçãozinha sobre o que é o ready-made, mas o ready-made nada mais é do que pegar um objeto que já existe e transformar ele em uma obra de arte. O mictório ou a roda de bicicleta são exemplos disso, tá? E aí ela fala, né? Como mostrar visualmente algo que não está? Então, ela resolveu a sombra aqui para fazer essa proposta aí de mostrar algo visualmente de algo que não está ali, tá bom? Só está a sombra disso. Alguns espetáculos de dança e também de teatro trabalham com essa ideia de sombra, e é bem legal. Você não tem a pessoa em si, você tem a sombra da pessoa, a sombra do objeto, é bem legal, tá? Em 2010, a artista bordou um céu azul com nuvens na fachada do MASP. Como é que isso foi possível? Por meio de adesivos gigantes que projetou em seu ateliê em menor escala e com o visual de um bordado chamado ponto cruz. Vocês já devem ter escutado alguém falar sobre isso, né? Vó, tio, tia, tia-avó. Alguém vocês já viram aí fazendo ponto cruz? Geralmente utiliza-se para fazer nomezinhos nas toalhas e assim por diante. A artista, então, faz essa intervenção num espaço urbano, que é na Avenida Paulista, e pode-se dizer que, simbolicamente, foi um trabalho de luz para a artista, que costuma trabalhar com sombras. Então, nas palavras dela, é uma ficção gigante, como se fosse um céu afixado, independentemente das variações de dia e de noite. E ainda, fazer essa caixa maravilhosa e suspensa, como se fosse uma caixa bordada, é um processo de carinho pelo prédio. Então, essa instalação ficou lá por algum tempo, o prédio já existia, ela só trabalhou com a ideia da luz sobre este prédio, tá? O prédio, ele foi projetado por outra grande mulher das artes aí, que é a Lina Bobardi. O nome deste trabalho é Trama Azul, e ela recebeu o grande prêmio da crítica pela APCA, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte, em 2010. E aí a gente tem duas imagens dessa obra na artista, né? Então ela trabalha sobre o prédio da Lina Bobardi, e aí se vocês notarem, ó, ela consegue fazer desenhinhos através da técnica do ponto cruz, tá? Notem aqui nessa daqui, ó, que tem como se fosse a agulhinha pelo qual ela está trabalhando sobre este prédio aí, tá bom? É um trabalho muito legal, fez muito sucesso na carreira dela e ela ficou conhecida por conta deste trabalho. Mas ela tem diversos que trabalham com tecidos, que trabalham com tipos de papéis, então ela está o tempo inteiro inovando nas suas obras. Para a atividade, então, dessa semana, vocês têm as questões da página 298, questão 2, para conferir os exercícios 3, 4 e 5, e vocês têm duas atividades práticas, então. A da página 299 é o exercício 4. O que vocês vão fazer? Cildo Meirelles, por meio de sua obra, com cédulas de dinheiro, protestou contra o regime militar. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar na internet, tá? Se você pudesse usar um meio que circulasse entre as pessoas para protestar contra algo que considere errado ou injusto em seu país, sobre o que você falaria? Então, por exemplo, se você fosse criticar alguma coisa que eu considero injusto. Eu considero injusto o quanto eles cobram de imposto da gente. Como você falaria, então, sobre isso aí para a prova, tá?
Lá na página 299, existe um espaço para vocês poderem fazer. Então, não precisa fazer no caderno. Pode fazer direto na apostila, tá? Vocês vão fazer isso usando desenhos. E a outra atividade prática é da página 300, o exercício 7. E aí ele fala o seguinte: Nelson Lerner, em sua homenagem a Lúcio Fontana, fez telas com tecidos coloridos e zíperes para as pessoas interagirem com as telas. Utilizando o material que você tiver à sua disposição, como papelão, tecido, recortes e revistas de jornal, material de reciclagem, entre outros, crie uma tela com materiais alternativos, de forma que as pessoas possam interagir com a obra de vocês. Então, vocês vão fazer essa escultura, né? Será uma escultura e vão me apresentar na aula do chat. Tá bom, gente? Não esquecendo que todas as atividades valem nota. A gente ainda não sabe exatamente como elas serão fechadas, mas elas valerão nota, então não deixem de fazer, tá bom? Bom, por hoje é só. Um beijo e até a nossa próxima videoaula. Anotem as dúvidas de vocês que a gente tira lá no chat.